Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Quando nós observamos as plantações em nossa região, trigo, soja, o milho, dificilmente, pelo menos posso dizer aí pela minha geração, ainda posso me colocar entre os mais novos, nós não fazemos ideia do que os nossos antepassados sofreram para abrir essas terras, para limpar. Nós não fazemos ideia dos sofrimentos que os primeiros colonos tiveram, retirando pedra por pedra, arrancando espinhos, o suor derramado, a longa espera para finalmente poder fazer uma primeira colheita aqui em nossa região. A colheita, na verdade, começa muito antes das espigas aparecerem. Ela começa quando o agricultor, cheio de esperança, decide depositar uma pequena semente na terra. E é olhando para este contexto, lá do tempo de Jesus, que ele começa a falar sobre o seu reino. No Evangelho de Mateus nós encontramos a parábola do semeador. Jesus conta que um homem saiu para semear, cheio de esperança. E algumas sementes foram caindo pelo caminho. Logo, os pássaros vieram, comeram aquelas sementes. Não deu tempo delas brotarem. Uma outra parte ainda caiu em um solo com pouca terra e muitas pedras. As sementes até brotaram, mas assim que o sol apareceu, elas foram sufocadas, porque as raízes não eram profundas. Outras ainda caíram no meio de espinhos. Brotaram também, mas foram sufocadas por ervas daninhas. Mas as sementes que caíram em terra boa, essas sim, essas produziram na base de 100, de 60 e 30 grãos por um. E aí Jesus, ele inicia esse trecho dizendo, escutem, e ele conclui esse trecho dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus fala de uma forma simples, uma forma em que aquele povo humilde que estava ali ouvindo, ouviria e entenderia. Enquanto que outros ouvintes, com o coração duro, fechado, ouviam, mas não entendiam. Muitas pessoas nessa jornada de seguir a Jesus, ouvem, mas não compreendem as suas palavras. A semente aqui da parábola é a palavra. Esse é o foco. A semente. Não o semeador em si, mas a semente. Há pessoas que recebem a palavra de Deus, mas não entendem. Ela não germina. O coração é duro. Os pássaros aqui representam as coisas que não permitem que essa palavra germine no coração das pessoas. Seja o orgulho, como era o caso daqueles fariseus que estavam ali também no grupo de ouvintes de Jesus, que fecharam o seu coração para os ensinamentos de Jesus, ou o próprio diabo que coloca obstáculos na vida das pessoas para não permitir que a palavra germine no coração delas. Esse é o primeiro tipo de solo que Jesus fala, sementes que caíram à beira do caminho. Não deu tempo de germinar, de criar raízes. O inimigo veio e tirou do coração dessas pessoas a palavra. O diabo é o pai da mentira. Isso é fato. Quando nós ouvimos a palavra de Deus de modo superficial, ouvimos, mas ela não vai até o nosso coração, quando não a compreendemos, facilmente a mentira toma o lugar da verdade. E assim, esta semente não germina, não gera frutos. As sementes que caíram no solo pedregoso são sementes que até criaram raízes, mas raízes superficiais. Diz Jesus que são as pessoas que recebem,
a palavra com alegria, com entusiasmo, mas como a raiz não é profunda, diante dos primeiros problemas, das primeiras dificuldades, por causa desta palavra, elas abandonam. Por não ter profundidade as raízes, ela morre. Podemos ouvir a palavra de Deus, ficar fascinados, muitas vezes até movidos por um sentimentalismo e não pelo Espírito de Deus. E isso faz com que a raiz não seja profunda em nosso coração. A palavra não cria raízes que faz crescer e produzir frutos. Diante das primeiras dificuldades ou até quando alguém zomba da nossa fé, nós negamos a Deus. É aquela pessoa que escuta, fica animado, mas falta a compreensão verdadeira. As emoções momentâneas, a euforia rápida, também passam rapidamente. A palavra que é ouvida e compreendida gera em nós uma nova maneira de viver. Porque a germinação exige morte. A semente morre para fazer crescer uma planta, dar frutos. E o mesmo deve acontecer em nosso coração. A palavra deve fazer morrer em nós a nossa natureza humana. A raiva, o ódio, o egoísmo, a violência, os preconceitos. E essa palavra vai fazer produzir em nós frutos dignos do arrependimento, os frutos do Espírito. Bondade, misericórdia, mansidão, amor e assim por diante. Como o próprio apóstolo Paulo diz: se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. É isso que acontece quando a palavra de Deus cria raízes profundas em nosso coração. O terceiro solo que Jesus fala é o solo cheio de ervas daninhas, cheio de espinhos. É um solo aparentemente bom, mas o contexto daquele solo faz com que a planta que criou raiz, germinou, com o tempo seja sufocada pela falta da luz do sol. São as pessoas que a princípio creram no Evangelho, começaram a produzir bons frutos, a florescer, mas por algum motivo nesta caminhada, os prazeres deste mundo, o vislumbre do dinheiro, da fama, ou seja lá o que for, os prazeres, as próprias vontades, acabaram sufocando a vontade de Deus na vida dessas pessoas. Mais uma vez, o diabo sufocando a palavra através dos prazeres deste mundo, através da natureza humana. Mas tem gente que ouve e compreende, escuta. A palavra entra no ouvido, e não apenas no ouvido, vai até o coração. Essa é aquela pessoa que diz: convém que Ele cresça, Jesus, e eu diminua. É aquela pessoa que diz: miserável ser humano que eu sou, pecador, estou crucificado com Cristo, eu quero morrer para mim, para que a vontade dEle seja feita em mim. Quando a semente cai em terra boa, ela cria raízes. Só que isso é um processo invisível. A princípio nós não vemos a semente germinando, brotando. É um processo que acontece de dentro para dentro. Ela vai esmagando o nosso ser, os nossos maus pensamentos, a nossa intolerância, o nosso orgulho, os nossos prazeres. Vai sufocando a nossa natureza humana e vai surgindo então para fora, dando lugar a uma planta viva que gera frutos, frutos agora visíveis. Então, depois que a palavra enraizou no coração da pessoa que a ouviu, não importa mais quem ela era. Se ela era
ladrão, uma prostituta, um assassino, um corrupto, ou assim por diante. Você agora enxerga os frutos. Você percebe a bondade que sai de sua boca, das atitudes que ela tem. Esses são os frutos que esta palavra gera. São pessoas que ouvem a palavra. Ela penetra no seu ser, cria raízes profundas, esmaga a natureza humana e elas se arrependem, pedem perdão e recebem o perdão. Jesus transforma esta pessoa em seus filhos, por meio do Espírito Santo. A gente só lança a semente. A obra é do Espírito Santo. A gente consegue ver os sinais através do fruto, os frutos do Espírito. É assim que a gente vê que o reino de Deus está crescendo. E esse fruto gerado em nosso coração vai nos levar a desejar o reino de Deus em primeiro lugar e deixar para trás, abandonar a nossa natureza humana, as coisas deste mundo que não querem permitir que esta palavra se enraize em nosso coração. Mas temos que ter em mente também que buscar o reino de Deus não é uma fórmula mágica de proteção individual ou de prosperidade. Só porque buscamos agora o reino de Deus em primeiro lugar, tudo na nossa vida vai bem. Não é assim que funciona. Esse reino, ele vem até nós por meio da palavra. Quando nós ouvimos a pregação, quando nós estudamos a nossa Bíblia em casa, quando oramos, fazemos nossas devoções, ela vem pelos sacramentos. O próprio Cristo vem de forma real no seu corpo e o seu sangue junto no pão e no vinho, na ceia. Ele vem e nos torna filhos seus através do batismo. Onde Jesus promete estar, mesmo que haja 2 ou 3, ali está o reino de Deus. Ali está a sua palavra, enraizada, gerando frutos. E esses frutos implicam em uma maneira diferente de ser humano, lá onde Deus nos colocou. Uma maneira diferente de agir, não mais conforme a nossa natureza humana, mas conforme o Espírito de Deus. Lá no trabalho, nos estudos, na nossa família e, claro, na igreja também. Gerando justiça por onde passamos, trazendo paz, dignidade a todos, tratando a todos de modo igual, sem preconceitos. O problema é que muitas vezes nós não queremos assumir a tarefa de semear a palavra, de testemunhar a palavra desse reino. Por quê? Porque nós julgamos os solos. Nós achamos que, não adianta eu falar sobre Jesus, não adianta eu testemunhar para aquela pessoa, porque ela não vai dar bola para o que eu tenho a dizer. Nós esquecemos que quem faz germinar e brotar não somos nós. Ou como Deus diz através do profeta Isaías, a palavra não volta vazia. Ela faz o que agrada a Deus. Nós achamos que, não vale a pena falar de Jesus para fulano, para ciclano, pelo simples fato que ele se veste de uma maneira diferente, ou porque ele tem uma aparência diferente, ou é de uma condição social diferente. Nós queremos julgar os solos, nós queremos julgar o coração das outras pessoas e dizemos, para esse não vale a pena. Mas nós não temos controle sobre o crescimento. A nossa missão é apenas lançar a semente, é testemunhar, falar sobre Jesus. A germinação, o enraizamento pertence à própria semente, que é a palavra. Assim como Deus diz através de Isaías, a palavra não volta vazia. Lutero ele dizia assim: o máximo que eu posso fazer com as minhas palavras, no meu testemunho, é levar aos ouvidos. Mas quem vai levar dos ouvidos ao coração é Deus. O crescimento pertence a Deus. E através do seu Espírito Santo ele chama, congrega, ilumina, santifica toda a cristandade na terra. É o Espírito Santo quem cria a igreja, a comunhão dos santos. É o Espírito Santo que gera em nosso coração a fé no batismo.
É o Espírito Santo que fortalece esta fé no sacramento, na palavra. Tudo pertence ao Senhor. Eu não posso fazer crescer e frutificar. É Deus quem faz. E o que vai acontecer dentro da pessoa, do coração da pessoa para quem semeamos a palavra, não depende de nós. A maioria vai escutar, mas não vai compreender. Vai ouvir, talvez realmente não vai dar bola. Mas você fez a sua parte, você semeou a palavra. Muitos vão olhar para a nossa vida cristã, mas não vão enxergar a palavra em nós. Não basta ouvir. A palavra, ela vai ter que gerar gente pronta para aprender mais sobre esta palavra. Gente pronta a admitir o seu pecado e se voltar para Deus. Essa parábola de Jesus nos encoraja a crer que quando um trabalhador semeia a palavra fielmente, uma colheita abundante pode acontecer, ainda que alguma semente seja desperdiçada. E percebam que Jesus fala que uma boa colheita pode ser de 100, 60 ou a 30 por um. O resultado da semeadura não é medido pela quantidade de obras que fulano ou ciclano vai fazer a partir de um coração confiante. Em outro momento, Jesus disse que até mesmo quem der um copo de água gelada para um dos meus pequeninos, por ser meu seguidor, terá a sua recompensa. Isso mostra que o reino de Deus não é formado apenas por grandiosas obras de misericórdia. Os sinais do reino de Deus estão nas pequenas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia para o nosso próximo, em amor, por causa da fé que está em nosso coração, lá onde Deus nos coloca. Os pequenos gestos no nosso trabalho, na nossa família, na sociedade, na igreja e assim por diante. Jesus explica a parábola do semeador aos seus discípulos, desejando que eles compreendam que, ao sair para semearem o Evangelho, nem toda a semente que eles semearem vai germinar e gerar frutos. Mas que o que mantém o trabalhador semeando, o que mantém um discípulo pregando, o que mantém o cristão testemunhando é a promessa de que algumas sementes vão produzir uma colheita maravilhosa. Cedo ou tarde, vai produzir, vai gerar frutos, porque a palavra nunca volta vazia. E a lição para nós nesta parábola é óbvia. As bênçãos espirituais, as bênçãos do reino de Deus vêm por meio da palavra, por meio da pregação, por meio dos sacramentos. Deus continua vindo até nós por meio desta palavra. E em meio a tantas palavras que nos são jogadas diariamente, tantas mensagens que ouvimos, a igreja precisa permanecer com a mensagem da verdade, a mensagem do reino de Deus. Nós, como igreja, que tipo de mensagem estamos espalhando? Mentiras, intrigas, discórdia? Ou a palavra que limpa o nosso coração, que nos transforma de dentro para fora, que nos dá o Espírito de Deus, mesmo quando nos sentimos um solo pedregoso ou espinhento? Porque há momentos em que nosso coração vai se encontrar como aqueles outros tipos de solo, endurecido por causa do contexto, endurecido por causa de dúvidas, de angústia, medo, assim por diante. Onde a palavra, muitas vezes semeada, ouvida aqui, não vai criar raízes, não vai produzir frutos. Por isso que nós precisamos pedir que Deus prepare o nosso coração, para que possamos receber a sua palavra e ela germine, crie raízes profundas e permaneça no nosso coração. E Ele faz isso. Ele faz isso quando Ele nos estende o seu perdão. Quando Ele diz: tu és meu filho, tu estás perdoado, vá em paz.
E a nossa tarefa, como cristãos, não é escolher onde semear a palavra. Nossa tarefa é semear. Quem prepara a terra, quem cria a fé, quem produz os frutos, é Deus. E se hoje nós podemos dizer que desejamos ser uma boa terra, não é porque há algo de bom em nós, porque nós conhecemos os nossos pecados. Quem convive com a gente conhece os nossos pecados, nossas falhas. Mas que pela graça de Deus o Espírito Santo continua trabalhando em nós por meio da sua palavra, limpando o solo do nosso coração. Assim como os primeiros colonos precisaram limpar as terras aqui para fazerem boas colheitas, Deus limpa o nosso coração por meio desta palavra, por meio dos sacramentos, para se tornar uma boa terra. Graças a Deus que tudo pertence a Ele, tanto a germinação como o crescimento. E Deus continua sendo um semeador generoso, nos concedendo diariamente o seu perdão. Todos os dias Ele confronta o nosso pecado, Ele quebra o nosso orgulho, aprofunda as suas raízes em nosso coração e nos conduz ao arrependimento. E quando nos sentimos pecadores, imperfeitos, nós somos alcançados pela graça e pela misericórdia de Cristo. Essa é a esperança que a parábola nos traz. O semeador continua semeando a sua palavra, continua produzindo frutos, onde ele mesmo prepara o solo. E por mais que muitas vezes o semear na palavra, o testemunhar, seja frustrante, porque nem toda semente vai gerar frutos, nós damos graças a Deus que não depende de nós, que depende tão somente de Deus. E que o Espírito Santo, o Espírito de Deus que habita em nosso coração desde o nosso batismo, continue preparando este solo para que esta palavra continue gerando raízes profundas e mostrando, através de frutos visíveis, que nós somos de fato filhos de Deus, perdoados pela obra de Cristo Jesus na cruz, que veio a este mundo para morrer em nosso lugar e nos dar o seu perdão. Que Deus nos abençoe. Amém.